Olá, sou Irene Nohara e vamos à explicação rápida sobre acordo de leniência na lei anticorrupção empresarial. O acordo de leniência já era um instrumento extremamente avançado utilizado nas práticas anticoncorrenciais. Por vezes, a colaboração da pessoa jurídica é capaz de desmantelar um esquema muito maior que o órgão investigativo jamais teria acesso se não fosse por conta dessa colaboração. Então, tendo em vista esse fato, o acordo de leniência é um instrumento que permite a colaboração da empresa para que haja um resultado útil em relação ao processo. Ele é similar ao que na área criminal se chama de delação premiada. Contudo, na área criminal, delação premiada se volta a uma pessoa física e tem a ver com envolvimento criminal, penal, e na área civil, administrativa, o acordo de leniência se volta a uma pessoa jurídica, né? Esse é o fator principal de avanço em relação à lei anticorrupção empresarial, conforme determinações da OCDE. Logo, o acordo de leniência é um acordo porque ele é voluntário, a empresa se apresenta voluntariamente e a administração, por sua vez, ela, se houver o acordo de leniência, ela irá se comportar de forma mais leniente, mais leve em relação às graves sanções da lei anticorrupção empresarial, que são a multa de até 20% do faturamento bruto do ano anterior à instauração do PAR e a questão da publicação extraordinária da própria condenação, que tem repercussões reputacionais em relação à empresa. Então, nesse aspecto, a gente vai ver quais são as consequências que podem advir do ponto de vista de vantagens para a empresa que celebra o acordo de leniência, desde que isso resulte num resultado útil. Então, a empresa que celebrar o acordo de leniência, ela se compromete nos termos do acordo a identificar coautores, eventualmente partícipes, pessoas que tenham participado em relação à prática dos atos infracionais e também a apresentar documentos, a apresentar informações que auxiliem na investigação em termos de desdobramentos daquele fato que muito provavelmente não seria apurado da mesma forma se não houvesse o acordo de leniência. Ele está disciplinado no artigo 16 da Lei Anticorrupção Empresarial, sendo firmado pela autoridade máxima de cada órgão ou entidade. Também a CGU tem atribuição no âmbito do Poder Executivo Federal para celebrar os acordos de leniência. É celebrado com pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos que são tipificados na Lei Anticorrupção e devem resultar, conforme dito, primeiro, na identificação dos envolvidos, coautores partícipes, quando couber, e também na obtenção célere de informações e documentos que comprovem ilícitos sob apuração. Então, nesse sentido, é um instrumento bastante avançado, mas deve ser estabelecido desde que haja esse resultado útil a que a empresa se compromete quando celebra o acordo de leniência. Nesse sentido, existem requisitos previstos no parágrafo 1º do artigo 16 da Lei Anticorrupção Empresarial, que são: a empresa, a pessoa jurídica, deve ser a primeira a se manifestar sobre o seu interesse em cooperar, dentro daquela visão do first come, first served, que também não teria sentido ampliar para o mesmo escopo a participação de várias empresas, mas para estimular e para ter um resultado útil adequado que seja celebrado com a primeira empresa. Tem até um debate sobre essa questão. A pessoa jurídica deve cessar completamente o seu envolvimento em relação à prática da infração a partir da data da propositura já do acordo, exceto, no caso da lei anticrime, se houver alguma ação controlada, mas via de regra, tão logo ela se apresente e demonstre o seu interesse em cooperar, ela deve cessar a sua participação, o seu envolvimento no ato contra a administração. E a PJ também deve admitir a sua participação e cooperar plenamente, inclusive comparecendo às suas expensas, sempre que solicitada, a todos os atos processuais até o término, até o encerramento, seja da ação judicial, seja do processo administrativo do PAR. Outro ponto importante é que a celebração do acordo de leniência não vai eximir a empresa de reparar integralmente o dano que é causado. Mas então, quais são as vantagens para a empresa que celebra o acordo de leniência para estimular
a sua celebração. Em primeiro lugar, a questão de isentar a PJ da publicação extraordinária da decisão condenatória. Então esse ponto é importante porque essa publicação ela acarreta danos reputacionais em relação à organização. Também cessar a proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações e empréstimos por parte de entidade pública ou por parte de entidade controlada pelo poder público. A gente sabe que as empresas também, muitas delas, dependem desse tipo de auxílio e subvenção para o bom desempenho das suas atividades econômicas. E do ponto de vista da multa, há a potencialidade de redução de até 2/3 da multa aplicável. Evidentemente que, se ela não cumprir aquilo com o qual ela se compromete no acordo de leniência, a multa será cobrada no valor integral, mas há a possibilidade de realmente uma redução de até 2/3 desse valor de multa, que é um valor bastante elevado em termos percentuais do faturamento da empresa no ano anterior à instauração do PAR. E um último ponto aqui importante de explicação rápida, se a empresa descumpre o acordo de leniência, ela fica proibida de celebrar um novo acordo pelo prazo de 3 anos do conhecimento da administração desse descumprimento. Então esses seriam os critérios da Lei Anticorrupção Empresarial no tocante ao assunto acordo de leniência.